O noticiário que nós trouxemos para vocês aqui no nosso Giro de Notícias. Já está comigo conectado o Alexandre Aragão, ele que é mestre em Políticas Públicas e Sociedade na Universidade Estadual do Ceará. Alexandre Aragão, prazer te receber aqui no Bom para Todos. Seja bem-vindo, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Cosmo, boa tarde à comunidade da TVT, do Bom para Todos. Tudo bem, graças a Deus. Maravilha, prazer te receber aqui no Bom para Todos desta sexta-feira. E Alexandre, eu quero começar repercutindo contigo essa informação desde que começou quarta-feira com a denúncia do Procurador-Geral da República denunciando Bolsonaro ao STF por tentativa de golpe de Estado e outros crimes. Aliás, foram denunciados 34 pessoas, inclusive militares e civis, porque a defesa de Jair Bolsonaro queria um prazo maior para contestar essa denúncia. O ministro Alexandre de Moraes deu 15 dias. Então, bem gerando toda essa controvérsia, queria te ouvir começando a partir desse nosso giro de notícias, repercutindo aí a denúncia de Bolsonaro ao STF por tentativa de golpes de Estado, que a defesa já está criando caso aí, querendo mais dias, mas Alexandre de Moraes bateu o pé e disse 15 dias para a contestação. Veja bem, Cosmo, antes de tudo eu queria ressaltar que a peça da defesa do Paulo Gonet, do PGR, é um produto, um trabalho de muita qualidade, de muita responsabilidade jurídica. Ele tira qualquer possibilidade de um debate político e ele foca exatamente na questão jurídica quando ele faz aquela peça maravilhosa, muito bem feita, de denúncia de Bolsonaro e a organização criminosa que ele liderava. Isso eu acho a primeira questão, que é importante que nós, brasileiros e brasileiras, possamos ter a atenção daquilo que é a verdade que está contida nessa peça, e não nos deixarmos levar pelo zum-zum, pela fofoca, pelo boato. Acho que é a primeira questão que eu gostaria de colocar. A partir disso, quer dizer, o que está sendo feito no Brasil, a partir da investigação, do inquérito da Polícia Federal, que é a primeira investigação preliminar que oferece os subsídios para a Procuradoria-Geral da República poder analisar e oferecer ou não a denúncia. O procurador fez a leitura e ofereceu a denúncia para o Supremo. Então, existe todo um processo legal, existe toda uma construção legal, toda uma preocupação legal de fazer com que tudo que seja apurado, tenha consequência, tenha consonância com a lei brasileira, com a Constituição e os demais códigos que digamos, norteiam esse processo. Então, tudo isso para dizer o quê? O que o ministro Alexandre de Moraes está fazendo é nada mais, nada menos do que aplicar a lei. Existe dentro do fundamento legal que a defesa possa se pronunciar em 15 dias. Não existe nenhum fundamento que possa ampliar, prorrogar esses prazos para mais de 15 dias. Então, o ministro Alexandre de Moraes está cumprindo a lei, nada mais, nada menos do que isso. Agora, se você me permitir, eu queria pegar um pouco disso que você colocou do Milei lá na Argentina, porque não só apenas o Milei está na Argentina. O Eduardo Bananinha, o Eduardo Bolsonaro também está lá. Fez um discurso hoje lá em Washington, falando que nosso governo é um governo comunista, que o Supremo Tribunal Federal é uma ditadura do judiciário. Então, o que está acontecendo como reação a esse processo legal de condenação, de apuração e, logicamente, uma possível condenação, uma futura condenação dessa organização criminosa tão bem tipificada pelo Procurador-Geral, não é apenas uma reação do advogado, é uma reação concertada, de fazer com que toda uma movimentação de uma base como uma base da extrema-direita, não só brasileira, mas mundial, foque aqui de uma forma para criar uma balbúrdia e a gente não tem as condições, eles querem que a gente não tenha as condições de levar a termo esse processo e a condenação da organização criminosa. É importante que nós estejamos atentos a isso, porque não se trata apenas de uma questão pontual, mas é uma questão que está sendo bastante articulada, não só a nível nacional, mas também a nível internacional. Alexandre Aragão, como você trouxe já também no início da sua explanação, já o caso desse encontro nos Estados Unidos da extrema-direita e a presença de Javier Milei, e você trouxe também o deputado federal Eduardo Bolsonaro, que é filho
de Jair Bolsonaro. Então eu já vou entrar também nessa discussão para a gente avaliar esse encontro, porque o que chama a atenção é essa coisa carnavalesca de Javier Milei de ir presentear Elon Musk com essa motosserra. E aí o símbolo de que ele diz com essa motosserra é o exemplo de cortar gastos. Mas esse mesmo Javier Milei que está em volta de uma denúncia de golpe, mas não golpe de Estado, golpe financeiro, usando componentes do Estado para dar golpe em pessoas em torno de criptomoedas, ao invés de se preocupar em realizar políticas públicas no seu país que beneficia a população, e hoje a Argentina vive um caos total no que diz respeito à falta de políticas públicas que beneficia a população e que mais precisa, vai e mostra para todo mundo essas cenas toscas e carnavalescas entregando uma motosserra para Elon Musk. E é bem verdade que, na verdade, o que ele queria e que está mendigando nos Estados Unidos é um encontro com Donald Trump, mas Trump mandou o emissário Elon Musk, né, que representa mais do que nunca a extrema-direita, e parece que a ideia de se encontrar com Donald Trump por parte de Javier Milei vai ficar só na vontade, né? O Milei é mais um fantoche, eu analiso assim, né, na mão dessa extrema-direita coordenada a partir dos Estados Unidos. Né? Milei, o Zelensky. Então, o que acontece? Nós vivenciamos aqui, Cosmo, uma experiência muito nefasta, muito bizarra, do que significa a atuação da extrema-direita a nível de estar à frente de um governo. Eles trabalham, pelo menos, com 3 pontos, de uma forma muito metódica, né, na atuação política deles. Eles trabalham com o discurso do ódio, trabalham com fake news, que é uma produção de uma desinformação continuada, né, para gerar uma ignorância, uma cultura de ignorância, né, para desinformar a população. Isso, sobretudo, focando nas redes sociais, através justamente dessas imagens que a gente vê. Então, é um processo de uma forma simbólica, continuada e forte. E, logicamente, na questão do negacionismo. E aí entra a questão da motosserra, né? Então, assim, esses símbolos, eles trabalham de uma forma muito conjunta, né? Muito sincronizada, justamente para produzir uma cultura de desinformação e produzir imagens, e produzir discursos falsos, produzir uma ideia falsa para poder ludibriar a população. Eu acho que o momento que nós estamos vivendo hoje é um momento de muita possibilidade de a gente fazer uma grande guinada no Brasil a partir do momento em que a gente possa refletir o que a gente viveu nos últimos 4 anos e que a possibilidade que nós estamos tendo institucionalmente, politicamente, de dar uma virada e colocar na cadeia esses golpistas, esses extremistas, essa organização criminosa que dos 34 indiciados que você falou, 24 são militares ou ex-militares. Né? Então é muito importante para a população perceber isso. Quando saiu a denúncia, Cosme, se você me permitir, eu queria colocar um particular. A primeira coisa que me veio na cabeça foram as pessoas, amigos, amigas, conhecidos, conhecidas e até familiares, que trabalharam, votaram, né? Se iludiram, né? Fizeram todo tipo de apoiamento em 2018 a Bolsonaro. Né? A Mayra Goulart, que é uma cientista política, ela diz uma coisa muito importante. Bolsonaro não nasceu ontem. Ele tem 7 mandatos como deputado federal. E o discurso dele é um discurso continuado. Né? Bolsonaro é a maldade em movimento. Mas não é a maldade espontânea. Eu entendo assim. É uma maldade que tem método. É uma maldade que tem finalidade para atingir os próprios interesses e o interesse da sua quadrilha. Tem um objetivo claro. Tem um objetivo claro. Tem um objetivo claro. Mas aí, o que acontece, Cosme, nesse sentido? Ele promove um tipo de produção política falsa, odienta, odiosa, né? Para poder o quê? Gagarinhar um fanatismo político, a exemplo do que Hitler fazia nos anos de 1930, 1940 do século passado. Então, quando eu penso nessas pessoas, são pessoas não só do campo civil, são pessoas também do campo religioso. São freiras, são padres, são frades, né? E quando eu me lembro de certos fatos pitorescos, né, que marcam a história dos primeiros meses, dos primeiros anos do governo Bolsonaro, me vem no coração justamente isso. O que é que essas pessoas hoje estão pensando? Será que elas estão tendo a possibilidade de aprofundar a reflexão delas,
rever a posição delas e ver o que significa fazer um tipo de apoiamento a uma extrema-direita, né, sem o menor critério, senso crítico, sem o menor critério de perceber os riscos que a gente está correndo, né? Então, é nesse sentido que eu acho que é muito importante o que vocês estão trabalhando, o que nós estamos vivenciando hoje no Brasil, é uma possibilidade de uma virada, é uma possibilidade de um aprofundamento, é uma possibilidade de fazer com que o Brasil dê um passo à frente na construção de sua institucionalidade democrática. Alexandre Aragão, quando você traz esse recorte muito bem lembrado do que foi 2018, de pessoas próximas que a gente conhecia, que se iludiram, né, é exatamente nesses fatos. A estratégia é se apegar a questões morais, religiosas, odiosas, pregando tudo quanto é preconceito contra negros, mulheres, LGBTQIA+, enfim, e tirar o foco. De que foco nós estamos falando? Que é pensar em política pública, que é pensar de como lidar com desigualdade social, com distribuição de renda, valorizar a agricultura familiar, geração de emprego. Isso tudo fica de lado, né? Se apega aos valores morais e a partir daí cria-se essas narrativas. E é o que vem acontecendo desde então. Mas não ficaram só para trás. E isso quebra uma narrativa daquilo que a gente tinha do país ser um país civilizado, um país harmonioso, um país solidário. Todas as serpentes que a gente achava que era solidária, que era próximo, que tinha uma visão humanista, caíram por terra quando se viram, né, um representante legal que falava tudo aquilo que pensavam, né? Eu acho o seguinte, a política, né, os gregos diziam que é uma coisa agonística, né? Você não tem paz, você vive a política como se fosse andar de bicicleta. Se parar, a bicicleta cai. A questão toda é saber para onde vai essa bicicleta, qual é o sentido que a gente vai dar, a caminhada que a gente estabelece. Eu acho que é uma questão importante. O ministro Haddad, vocês colocaram agora aqui, que ele diz uma coisa muito interessante na fala dele. Ele diz, nós sabíamos do desafio que iríamos enfrentar. Mas o primeiro desafio, na minha opinião, não é econômico. O primeiro desafio é político. O primeiro desafio é saber se a democracia brasileira vai ser apenas uma questão formal ou se vai ser uma questão substancial. Se ela vai dar resposta, justamente como você está bem colocando, às demandas que a população tem, de educação, de moradia, de saúde. Né? A gente não quer só comida, a gente quer comida, alegria e arte. A gente quer que essa riqueza produzida socialmente, seja a riqueza material como a riqueza imaterial, seja distribuída e a gente possa usufruir do suor do trabalho da gente, do fruto do trabalho da gente e todos nós. Então, eu penso que, logicamente, o ministro está desempenhando de uma forma competente, né, comprometida a sua função enquanto ministro, mas a tarefa que está na base é a questão democrática. Eu entendo assim. É preciso que o governo garanta, né, é preciso que, por exemplo, o Congresso chame a si a responsabilidade de votar o orçamento. Vamos deixar de brincadeira. O presidente do Congresso, da Câmara, disse, aqui não é o jardim da infância. Mas parece que é. Pior, parece que é uma coisa pior do que o jardim da infância. Porque a gente está no final de fevereiro e o orçamento de 2025, que deveria legalmente ter sido votado no ano passado, ainda não foi. E isso não tem a ver apenas com questão econômica, isso tem a ver com questão política, com liderança política, com responsabilidade política, porque eles estão ali porque nós os colocamos lá. Então, também nós, eleitores, eleitoras, temos uma responsabilidade de rever o nosso voto, de rever o nosso engajamento, de rever o nosso compromisso, para saber quem é que a gente está colocando lá, que faz de uma peça importante como o orçamento da União, ainda até o dia de hoje, 21 de fevereiro, não tenha sido votado. Né? Então, é nesse sentido que eu acho, quer dizer, o grande desafio do governo Lula, da construção que foi feita com essa grande coligação, é um desafio político, é um desafio de dar rumos ao país, de dar sentido a essa bicicleta, como a gente falou agora, para a caminhada de bicicleta, para que a gente, esse tipo de ameaça, a gente coloque de volta para o guarda-roupa. Que a gente mostre que o povo brasileiro não vai se iludir com esse tipo de ameaça bizarra, com essa maldade assim, pensada, arquitetada, essa maldade a gente não quer que esteja junto conosco. Né? Então, é nesse sentido que é importante, com articulação
contundente, forte e consciente para os próximos 2 anos, esse ano. Logicamente que passa pela economia, mas é preciso que se dê sentido para onde essa economia quer caminhar. Eu penso isso. O grande desafio ainda continua sendo um desafio político do governo Lula. E engraçado que quando você traz esse recorte do desafio político e aí a não votação do orçamento de 2025, nós estamos em 2025, e ele não ter sido votado, e aí implica em outras questões, como a gente trouxe no giro, a questão do próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ter que abrir um canal de diálogo com o Tribunal de Contas da União para liberar recursos para o Plano Safra, a questão do próprio Pé de Meia, que é um programa muito importante, que tinha a questão do TCU também, blindando, taxando, e aí teve uma discussão para que fosse liberado, enfim. A questão política que envolve a questão orçamentária, tudo junto, é uma teia que, se essa teia não for muito bem desenrolada, quem sai prejudicado ao final de tudo isso, trabalhador a trabalhadora, a população como um todo. Isso, veja bem, você colocou uma sequência que é importante a gente perceber. As coisas não acontecem por acaso. Né? Bolsonaro não aconteceu por acaso. Ele não é candidato dele mesmo, ele não foi eleito por ele mesmo. Existia um movimento lá atrás. Né? Existia ele na escola da AMAN, se apresentando aos cadetes da AMAN de uma forma proibida por lei. Não poderia ter acontecido aquilo, mas foi permitido. Por que foi permitido? Porque já existia ali um zum, uma confabulação para poder com que a extrema-direita começasse uma caminhada a partir, logicamente, de um fantoche que foi escolhido, de uma pessoa bizarra como ele, que foi escolhido, que topa perpetrar qualquer tipo de maldade. Então, vem depois o quê? Vem o golpe contra Dilma. Depois vem a prisão ilegal de 580 dias contra Lula. Então, é importante que a gente perceba que o momento que a gente está vivenciando hoje, né, como você colocou, a questão do impedimento da liberação das verbas do Pé de Meia, a questão do Plano Safra. E esses bloqueios não acontecem por acaso. E é importante que a direita se pergunte, pelo menos a direita que se diz democrática, ser de direita é ser contra o país? Ser de direita é ser contra a distribuição de riqueza? Ser de direita é impedir que as pessoas que trabalham cresçam dentro da estrutura social e econômica do país? Enquanto extrema-direita, a gente pode até perceber que eles, como eles não sabem pensar e só pensam em violência e só pensam em si mesmo, a gente pode até acreditar que o pensamento deles não saia daí. Mas de uma direita mais liberal, né, uma direita tradicional mais liberal, eles deveriam se perguntar: qual o meu compromisso com o país? Qual o meu compromisso com os meus eleitores? Qual o meu compromisso com o rumo que o Brasil vai tomar? E não votam o orçamento da União. Em final de fevereiro, o orçamento da União não foi votado. Então, assim, esses fatos, inclusive, eu queria voltar para a denúncia, o próprio PGR, o doutor Paulo Gonet, ele disse: o golpe não se deu no instante. A construção do golpe acontece de uma forma encadeada. E não acontece de uma forma espontânea, acontece de uma forma pensada. E não acontece por qualquer pessoa executando, acontece porque tem líderes, né, coordenando essa ação maléfica. E esses líderes, quem são que ele nomeia? Justamente Jair Bolsonaro, Braga Neto, Augusto Heleno, Ramagem e os nomes que a denúncia apresenta. Então, é uma complexidade que nós precisamos nos ater em relação a isso e cobrar dos nossos representantes, sejam de direita, sejam liberais, eles precisam, né, assumir a responsabilidade que nós os colocamos lá. Eles precisam votar o orçamento da União e precisam ter um compromisso explícito com o crescimento do Brasil, com a distribuição da riqueza que é produzida socialmente no Brasil, a riqueza material e a riqueza imaterial. Perfeito. Alexandre Aragão, mestre em Políticas Públicas e Sociedade pela Universidade Estadual do Ceará. Foi um prazer te receber aqui no Bom para Todos. Espero, quem sabe, poder bater um papo contigo em uma próxima oportunidade, viu? Obrigado, bom final de semana. Até mais. Eu que agradeço. No próximo sábado a gente está lá no Galo da Madrugada, lá em Recife. Um abração. Abraço. Gente, e já está